Vou ensinar vocês a fazer o fechamento do anel mágico, fechamento invisível, que eu costumo fazer nas peças que eu faço, nas peças que eu trabalho, que eu tenho costume de trabalhar. Então, eu pego a ponta do meu fio de malha e eu puxo ela um tanto assim, um tanto bom, que eu sei que eu vou conseguir trabalhar com ela e pode ser que me faça falta. Se fizer falta, lá na frente a gente corta e continua trabalhando. Eu vou ensinar da maneira que eu trabalho e vou mostrar da maneira que eu trabalho. Para mim é mais fácil eu fazer esse tipo de fechamento. Então vamos lá. Eu deixo essa ponta grande aqui e faço o meu círculo mágico desse modo aqui. Venho com a minha agulha, seguro, né? E faço o meu nó. Desse modo aqui. E faço 5 pontos baixos. Trabalho desse modo aqui, ó. Faço um ponto baixo, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Por que que eu não faço 6? Vocês vão entender ali na frente quando eu mostrar pra vocês. Venho aqui e puxo a ponta que vai fechar o círculo mágico do meu fio. Então, a ponta que vai fechar é essa aqui, eu puxo até fechar o círculo mágico, o anel mágico, o nome que você quiser chamar aí. Venho aqui e fecho, certo? E agora, eu solto esse ponto aqui. Solto esse ponto, ele vai ficar desse modo aqui. E venho com esse fio aqui que eu deixei pra poder ficar grande, que vocês vão entender agora. Que conforme vai crescendo o trabalho, ele vai sendo útil. Então, eu venho e puxo ele todinho pra fora. Puxo o fio todinho pra fora, com o trabalho virado pra mim ainda. Viro o meu trabalho agora. Tá vendo aqui no primeiro ponto aqui, ó, do meu trabalho? Você vai entrar com a agulha nesse primeiro ponto aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó. Você vai entrar com a agulha aqui. Esse ponto aqui que você puxou, você vai puxar o fio pra dentro dele. Dentro do ponto aqui, ó. Vai pegar o fio de novo e vai jogar pra cá, nessa direção aqui, ó, segurando aqui, ó. E vai entrar com a agulha nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, você vai entrar com a agulha. Aqui, ó. Aqui e aqui. Que é o último ponto que você fez do trabalho virado pra você. Então, você vai entrar com a agulha nesse ponto do trabalho aqui, ó. E puxa ele todinho. Repare que você vai ficar com 2 cabos aqui atrás. E com o seu trabalho desse modo aqui. Com o cabo que você puxa do fio do novelo, seu trabalho tá assim, ó. Esse aqui é o fio que você puxa do novelo. Se você puxar esse fio aqui, essa partinha aqui, ó, ela vai se ajeitar pra dentro do trabalho, fechando ele certinho. Você ajeita o trabalho agora. Ajeita o ponto. E puxa novamente. Fazendo assim os seus 6 pontos baixos no seu círculo mágico. Esse aqui é o ponto onde você fechou. Se você puxar ele, ele abre, tá vendo, ó? Você tá puxando ele, ele tá abrindo. Se você puxar, ele fecha de novo. Então, aqui, você tinha feito 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, você ficou
com mais um ponto baixo, onde você vai iniciar a próxima carreira, lembrando de deixar este fio aqui, essa parte do fio aqui, reservada para não trabalhar com ele, lembrando de trabalhar com o fio que vem do novelo. Então, aqui você já faz para a próxima carreira, os 2 pontos baixos da próxima carreira que você vai trabalhar. E vai trabalhando ponto baixo centrado em todo o seu trabalho. Aqui você trabalhou normalmente, agora você vai trabalhar os 2 pontos baixos centrados do seu trabalho para a próxima carreira. Já fiz 2 pontos baixos centrados na carreira anterior. Quando eu terminar aqui, eu volto para poder a gente continuar. Antes de você fechar o seu último ponto, lembre-se que você vai pegar o fio menor que você deixou separado aqui, tá vendo? Você deixou esse fio aqui, lembre-se de você usar ele para fechar o 12º ponto, porque você trabalhou 6 pontos baixos, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto da base, formando 12 pontos baixos centrados. Então, você vai vir e vai usar ele para fechar o último ponto baixo, fazendo assim, tá? A última corrente para fechar o seu trabalho, do modo que eu ensinei. Você vai puxar todo ele, depois você vai jogar essa ponta pra cá, pro primeiro ponto, vai virar o trabalho ao contrário, entrando aqui no primeiro ponto de onde você iniciou o trabalho com a agulha, tá vendo, ó? Vai pegar a agulha e vai puxar ela pra dentro do trabalho. Novamente, você pega esse cabo, vira o trabalho pra você e vai entrar aqui e aqui na parte de trás do trabalho, no último ponto da carreira que você estava trabalhando. Vai pegar e vai entrar aqui e aqui, ó. Tá vendo? E vai puxar ele pra cá. Trabalhando desse modo, você fica, ó, se você puxar aqui, você vai ajustar o último ponto aqui, tá vendo, ó, que aqui ele trabalha. E ajustando aqui, você fica com o trabalho perfeito. Sem emendas, sem... O trabalho é totalmente perfeito. Seu fechamento invisível da carreira. De todo o seu trabalho. Você vai trabalhar ele desse modo, você não fica com emendas. Fica tão perfeito que até você mesmo se perde nas emendas. E você vai trabalhando em toda a volta da sua carreira de base, inclusive na subida das paredes do seu trabalho. Vamos dar início aqui à terceira carreira do fundo do trabalho. Então, aqui tem 6 pontos baixos, aqui tem 12 pontos baixos. Então, eu vou iniciar aqui com um ponto baixo centrado, vou entrar com a agulha no meio do trabalho. Tá vendo que aqui é o cabo que fecha o trabalho que a gente faz. Você pode entrar com ele aqui, porque ele vai estar aqui escondido aqui, então não vai nem perceber. Então, você entra aqui. Você pode entrar aqui no último, não tem problema. Você vai fazer um ponto baixo, num ponto. No próximo ponto baixo, você vai trabalhar 2 pontos. Ficando assim com 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3.
Aí, você vai trabalhar um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos no próximo ponto, porque aqui tem 2. Vou trabalhar até o final, quando eu chegar no último ponto aqui, eu volto para mostrar novamente o fechamento para você. Cheguei no último ponto da carreira, eu fiz um ponto baixo, fiz um ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo aqui, como último ponto da minha carreira, certo? Meu fio aqui, curiosamente, ele tá cortado, mas não tem problema que a gente vai seguir trabalhando ele desse modo. Vou pegar o outro cabo aqui, que eu já tinha deixado reservado anteriormente. Vou puxar ele pra dentro, como se fosse fazer acabamento. Tá vendo? O trabalho tá virado pra mim. Nesse último ponto aqui, ó, nesse primeiro ponto, esse é o último, esse é o primeiro que a gente começou. Vou pegar e vou jogar ele para a esquerda, segurando com o meu dedão. Vou pegar o meu trabalho, vou virar ele pra cá, entrando aqui atrás, no primeiro ponto do trabalho que eu comecei, tá vendo? Primeiro ponto do trabalho que eu comecei. O fio, eu puxo ele para dentro, puxo ele todo pra dentro. Volto com o fio pra cá, pra esquerda, e no último ponto fica esse pedacinho aqui e esse outro aqui, ó. É onde eu vou entrar com a minha agulha. Note que todo ele tem esses 2 pontinhos aqui, mas a gente só utiliza o último. Eu sempre faço esses fechamentos nos meus trabalhos. Esses fechamentos eu aprendi com uma gringa, e eu não sei o nome dela, mas foi uma gringa que me ensinou. Puxo aqui o fio, tá vendo? E aqui atrás, esse fio aqui também, se eu puxar aqui, ele se ajeita aqui atrás direitinho. E aí, você ajusta o fio para que seu fechamento continue perfeito, sem emendas, sem cicatriz, e só você ajeitando o seu trabalho do avesso. E o avesso e o direito fica tão perfeito, o avesso fica tão perfeito quanto o direito. Inicio mais uma carreira, sempre atenta para onde os fios, com muita atenção, com muito cuidado, para que eu não me confunda na troca de fios. Vou iniciar a 4ª carreira agora, que é essa aqui, a carreira 1, a carreira 2 e a carreira 3. Tá vendo? E vou iniciar o meu trabalho com um ponto baixo centrado. Então, eu inicio desse modo, ó. Aqui eu sempre trabalho, ó, 2 pontos baixos juntos e 2 sozinhos na 4ª carreira. Sempre trabalhando desse modo, com bastante cuidado e cautela para poder não pegar o fio, o cabo errado. Veja. O outro cabo que tá aqui é o cabo que eu sempre faço o fechamento. Veja. E vou fazer a 4ª carreira todinha, e quando eu terminar o meu último ponto, eu volto para poder eu te mostrar como é feito o fechamento novamente. Terminei aqui o meu último ponto da carreira, ó, cheguei aqui no último ponto da carreira. O meu fio, curiosamente, como eu disse, estava cortado, e eu segui com a emenda dele normal, fazendo como se ele fosse, como que fala? Fio conduzido. Eu geralmente faço como fio conduzido, eu não dou nó, eu não dou nada, meus trabalhos é sempre como se fosse fio conduzido. Dá uma certa firmezinha no trabalho também, fica até que bom. E vou fazer aqui o último ponto da carreira para mostrar para vocês.
Se eu atrapalhar, eu acabo cortando, mas eu acredito que não vai atrapalhar, não. Esse aqui é o cabo que a gente iniciou o vídeo, que eu vou fazer o fechamento do último ponto aqui do trabalho. Então, eu venho aqui, pego o fio e puxo ele todo aqui pra dentro. Jogo ele para a esquerda e entro com a agulha, né? Viro o trabalho pra mim e entro com a agulha no primeiro ponto da carreira. Aqui, ó, tá vendo? E puxo o trabalho aqui pra dentro. Puxo todinho o fio de novo aqui pra dentro. Jogo o cabo de esquerda para a esquerda de novo. E faço esse fechamento. Entrando aqui com o ponto que fica sobrando do último ponto da carreira. E puxo ele aqui pra dentro. Ajeito o ponto, puxo o fio aqui pra dentro. Ajeito o fiozinho que ficou, tá vendo, ó? O fio que ficou aqui, ajeito ele e ajeito o ponto do trabalho. E assim ele segue sem emendas por toda a carreira. Não tem emenda nenhuma. Tá vendo? Se você já conhecia esse fechamento, comenta aqui se você já conhecia esse modo de fechar o trabalho. Se você não conhecia, comenta aqui também e me conta qual é a sua dúvida em relação ao fio de malha sobre fechamento, tá? Agora eu vou trabalhar aqui o ponto baixo centrado, porque daqui eu vou subir umas laterais bem pequenininhas aqui para poder ele ficar um mini cachepô dessa cor lindíssima que eu tenho aqui, mas que infelizmente tá acabando, ó. Aí só tem pouquinho dele, tá? Agora nós vamos seguir trabalhando aqui em ponto baixo, ponto baixíssimo, por toda a lateral do trabalho. Eu trabalho sempre no avesso, porque eu quero que essa parte fique virada pra mim. Nos meus cachepôs, eu gosto que essa parte fique virada pra mim. Você pode colocar essa também. Olhando aqui, ó, você pode até ver que não tem emenda nenhuma. Tá vendo? Não tem emenda, não tem cicatriz, não tem fissura, não tem nada. Tá do mesmo jeitinho que começou. Tá vendo? Quando eu terminar de fazer meu último ponto, eu volto. Cheguei aqui no penúltimo ponto do meu trabalho. Então, eu vou entrar aqui com a agulha, vou puxar o fio que eu tenho deixado para trabalhar, vou puxar ele para dentro aqui, para eu fazer o fechamento com ele. Tá vendo? Então, eu vou puxar ele aqui para dentro do trabalho. Vou pegar ele aqui, vou jogar ele à esquerda, vou pegar a agulha e vou entrar no primeiro ponto baixo centrado que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Nesse primeiro ponto baixo centrado aqui, ó. Jogo ele pra cá novamente. Vou entrar atrás do trabalho com a agulha no último ponto e vou puxar ele aqui pra dentro novamente. Vou trabalhar com ele desse jeito. Ajusto aqui e ajusto aqui. E assim, você
finaliza o seu trabalho sem emendas, sem cicatriz, sem fissuras, só trabalhando desse modo, onde você sabe onde está o seu fechamento. E com o tempo você vai trabalhando a ponto de nem você conseguir enxergar o seu fechamento mais. Nem você. Descobri um nó no meu fio aqui, ó. É isso, faz parte. Para iniciar a lateral agora, é a mesma coisa, gente. A mesma coisa, só que o meu fio aqui, ele tá muito fino, ó. Muito fino, muito fino, muito fino. Muito, 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 não é pouca coisa não. É muito. Mas, se você ainda não me segue, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative os sininhos das notificações para que você não perca nada dos vídeos que eu for fazendo. Mas se você já conseguiu entender essa parte do trabalho, eu já fico bem feliz em poder te ajudar. E o fio que segue fino, eu acho que eu vou ter que pegar outro fio para poder fazer o trabalho, porque ele tá muito fino. Ou eu vou fazer ele com fio duplo, porque vai dar diferença. Eu vou cortar o fio aqui. Eu vou utilizar o mesmo fio para poder fazer a lateral, eu não vou cortar ele. Esse daqui eu vou deixar aqui só de sobreaviso. E esse daqui, ó, eu vou puxar ele, porque eu vou continuar utilizando ele. Como assim, Bruna? Eu vou pegar ele, vou entrar com a agulha aqui em qualquer outro ponto e vou puxar ele pra cá. E vou continuar trabalhando com ele. Vou mostrar pra vocês. O meu fio tá muito fino, não é pouca coisa não, é muito, muito fino. Bom, eu vou fazer ele com fio duplo mesmo, porque ele tá muito fino. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Aqui, ó, é o último ponto da carreira que eu trabalhei, tá vendo, ó? O último ponto, esse aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui no ponto do lado e vou subir a lateral do meu cesto. Vou entrar aqui e vou subir a lateral do meu cesto. Desse modo aqui. Faço um ponto baixo e vou cobrir ele como se fosse fio conduzido. Vou trabalhando desse modo, todo ele, sem aumentar, sem diminuir, só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo dos pontos baixíssimos que foram feitos anteriormente. Quando eu terminar, eu volto para poder ensinar vocês como que vocês vão fazer o fechamento utilizando esse fio aqui, que tá num tanto bom, tá bom? Eu volto daqui a pouco. Cheguei aqui no penúltimo ponto do trabalho, vou pegar aqui o último ponto e vou começar a fazer o último ponto do trabalho. Então, eu venho aqui com o fio que eu deixei e puxo ele pra cá. Puxo ele pra cá, desse modo. Depois, eu jogo ele para cá novamente. Aliás, eu acho que aqui dá pra fazer um último ponto. Acabei de enxergar aqui agora. Dá pra fazer um último ponto aqui. Aqui, ó, o último ponto aqui do trabalho. Então, você vai pegar aqui, é o último ponto do trabalho. Vai pegar o fio que ficou lá e vai puxar ele para dentro, como se você fosse fazer o último ponto aqui. Então, você vai pegar esse fio, vai puxar ele para dentro todinho, tá vendo? Depois, vai pegar e vai jogar ele para a esquerda novamente. Com o auxílio do seu dedão, você segura ele para que ele não fuja, tá vendo, ó? E aí, você já dá uma ajeitadinha. Agora, você vira o trabalho pra você, ficando aqui, ó, o último ponto, o primeiro ponto que você iniciou da sua subida. E vai puxar o fio pra cá pra dentro. Vai fazendo desse modo
Aqui, ó, vai ficar as duas argolinhas que a gente sempre faz. Joga o cabo para a esquerda de novo, pega a agulha, entra com a agulha aqui e aqui, tá vendo, ó? Esse aqui é a frente do trabalho, esse aqui é quando você vira o trabalho para você. Tá conseguindo ver aí? E aí, você vai e puxa o ponto novamente. Ajusta o fio e ajusta o ponto. E ele fica assim. Fechadinho, bonitinho, sem cicatriz, sem emenda, sem nada. Você vai trabalhando desse modo por toda a carreira do seu trabalho, seja ele bolsa, seja ele cesto, seja o que for que você estiver trabalhando. Você vai trabalhar desse modo até terminar. Se por um acaso o fio que você deixou não terminar junto com o seu trabalho, o que vai acontecer aqui com o meu vai terminar. Eu vou terminar o último ponto aqui, vou fazer mais duas carreiras dessa daqui, de ponto baixo centrado, e quando eu terminar eu volto para mostrar para vocês que o meu fio terminou junto comigo. Esse daqui vai terminar junto comigo, com o meu trabalho. E aí eu volto para mostrar para você como ficou o meu trabalho sem emenda aqui. Aqui ficou aparecendo aqui porque eu peguei e joguei ele aqui pra dentro aqui, mas depois ele some, ele se perde no trabalho, não vai dar nem pra perceber, tá bom? Eu volto quando eu terminar. Terminei aqui de fazer o último ponto da terceira carreira da subida do mini. Fiz aqui o mini cesto. E terminei aqui, o fio também já acabou. Vou fazer aqui o fechamento, não cortei o fio seguiu comigo até o último ponto da carreira. Então, eu vou fechar aqui, bonitinho, o último ponto do trabalho. Então, eu puxo aqui com o fio, o último ponto do trabalho. Jogo ele pra cá, pra esquerda novamente. E vou entrar com a agulha aqui atrás do primeiro ponto do trabalho, da carreira do trabalho iniciado. E vou puxar ela lá pra dentro, lá pra trás. É exatamente essa visão que você tem. Pego o fio e trago ele para frente novamente. Viro o trabalho, pego o último ponto que tá bem aqui, entro com a agulha aqui e aqui e puxo o fio aqui pra dentro. Com o fio do último ponto, eu ajusto o trabalho e ajusto o último ponto. E ele fica exatamente assim. Sem emendas, um trabalho sem emendas, como você pode ver lá dentro. Vou soltar aqui o... Tá vendo? Fica sem emenda dentro do trabalho. É uma emenda fácil de fazer, talvez o fio não te ajude tanto. Comenta aqui se o fio tá atrapalhando a sua visão, que eu refaço o vídeo novamente. Vou fazer aqui a carreira de pontos baixíssimos para finalizar o meu trabalho. Tá vendo? Dei uma puxadinha aqui para terminar os últimos pontos do trabalho, para poder conseguir fazer o último ponto aqui da carreira. Então, eu vou deixar aqui o último ponto da carreira, vou trabalhar o meu último ponto aqui, tá vendo? Vai ficar aqui, e vou puxar o cabo aqui com o último ponto do trabalho. Vou entrar com a agulha ao contrário aqui no primeiro ponto, tá vendo, ó? Vou pegar uma agulha menor aqui. No primeiro ponto aqui, ó, eu vou entrar aqui com uma agulha aqui e vou puxar ele aqui.
e vou fazer o acabamento. Vou pegar aqui esse cabo e vou entrar aqui. Já posso utilizar a agulha que eu tava utilizando mesmo. Tá vendo? Aqui você ajusta com o fio que você tava trabalhando e aqui você ajusta. Se você quiser, como acabou o fio, você dá um nozinho aqui por dentro mesmo. E puxa os dois fios pra fora aqui, vou puxar aqui por baixo mesmo, pra fazer um charmezinho aqui. Pego aqui e pego pra cá. Tá vendo? Puxei os dois fios. E vou fazer um nozinho aqui, um lacinho, só de enfeite. E é isso. Só pra ficar aqui, como vai ficar pra mim mesmo, mas aí você faz o seu acabamento aí. Aqui eu corto as duas pontinhas que ficaram. E é isso, gente. Acabamento 100% invisível lá dentro. Não tem fissura, não tem cicatriz, não tem nada. Só fazer o trabalho direitinho e o cesto tá todo direitinho, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com suas amigas, ative os sininhos das notificações, me siga nas redes sociais. Os fios você encontra no site fiosdabruna.com.br. Eu vou colocar na descrição o link para você adquirir os fios que você precisa, além de outras peças, tá bom? Forte abraço!